jubileu de ouro, honramos com louvor, Assembleia de Deus, com gratidão e amor, caminhando juntos por 50 anos de fé. Baixa Grande se enche de alegria e poder. Nasceu um templo humilde há meio século atrás, onde irmãos se reuniram buscando o mesmo ideal, com corações sinceros, levantando suas mãos, e ergueram um lugar sagrado de inspiração. Jubileu de ouro, honramos com louvor, Assembleia de Deus, com gratidão e amor, caminhando juntos por 50 anos de fé. Baixa Grande se enche. Há 2024 anos atrás, surgiu o cristianismo na Terra, um movimento baseado nas pregações de Jesus Cristo, narrado nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, alicerçado também nos apóstolos, narrado em Atos dos Apóstolos e nas cartas de Paulo. Até os anos 300, quem proclamava ser cristão sofria perseguição e muitos perderam a vida. Tudo mudou quando o Império Romano tornou o cristianismo a religião oficial naquele país. Durante 1.200 anos, várias mudanças ocorreram no cristianismo. Alguns líderes religiosos contestavam a maneira de pensar, a exemplo de que o perdão vinha por meio de penitência e até por meio de pagamento em dinheiro. Quando em 31 de outubro de 1517, um monge por nome Martim Lutero, que havia contestado várias vezes a metodologia adotada pela Igreja Católica, elaborou um documento conhecido como as 95 Teses, surgindo assim o movimento chamado Protestantismo, sustentado pelas igrejas luterana, presbiteriana, batista, entre outras. Até os anos de 1900, o movimento protestantismo dedicava a leitura da Bíblia como única regra de fé e prática. Quando em 14 de abril de 1906, surgiu na Califórnia um movimento conhecido por reavivamento da Rua Azusa. A partir daquele momento, os cultos passaram a contar com pessoas falando em língua, revelações e louvores de adorações, criando assim o movimento pentecostal. O movimento pentecostal espalhou por todo o planeta. Em 19 de novembro de 1910, chegaram em Belém do Pará, região norte do Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Gunnar Wingre, pastor batista que residia na cidade de South Bend, nos estados indianos. Daniel Berg residia em Chicago, nos Estados Unidos. Chegando ao Brasil, iniciaram um trabalho evangelístico junto à Igreja Batista. Ambos missionários pregavam a salvação de Cristo Jesus e o batismo com o Espírito Santo, iniciando o movimento pentecostal no Brasil. Por se tratar de um movimento diferente, ambos pregadores e 17 membros foram expulsos da Igreja Batista, isto em 13 de junho de 1911. Os expulsos começaram a se reunir em uma residência, dando o nome de Igreja Assembleia de Deus. O movimento da Igreja Assembleia de Deus foi se espalhando em todo o Brasil. E o movimento da Igreja Assembleia de Deus chegou em Baixa Grande, iniciando pela zona rural. Em 1950, o trabalho foi iniciado em Italegre. Em 1970, em Mandacaru. Em 1980, o trabalho foi iniciado em Lagoa do Mamão, Tabuleiro e na sede do município. Em nosso documentário, iremos ouvir depoimento dos primeiros membros das comunidades citadas, como foi iniciado o trabalho da Assembleia de Deus, as dificuldades, as bênçãos alcançadas e a situação atual em que se encontra os trabalhos da Assembleia de Deus na sede e nos povoados de Baixa Grande. Eu tinha um tio chamado João, que era casado com a tia minha, João Favoré. Na época ele foi trabalhar em Coité. Ele é filho daqui, mas foi trabalhar lá. E de lá ele morou em Té. Ficou uns tempos aqui, depois voltou para lá e lá morreu. A família mora lá, só que a família é filha daqui, a filha de uma irmã, a mulher dele era irmã de minha mãe. Lá ele conheceu a igreja evangélica, Assembleia de Deus, aí ele ficou evangélico. Aí lá ele começou, veio para cá. Quando chegou aqui ele encontrou um amigo, que chamava na época era amigo, chamava Sato de Antônio Roque. Aí eles se congregaram juntos e começaram a abrir uma igreja. Abriram não, no meio do tempo assim, botavam uma mesinha com a luz de candeeiro e
começaram a pregar a Bíblia. E aí fundaram a igreja Assembleia de Deus. Foi fundada assim, com João Favoré e... O saudoso meu pai, Sátrio Souza de Lima. Eu não tenho a mínima lembrança, assim, sobre isso, de quando ele se converteu. Que eu ainda pertencia, eu e ele lá pertenciam ainda à Igreja Católica. Porque faz me lembrar que lá tinha um cidadão que era também da família e foi quem disse que me batizou. Aí chamava, fugidamente o nome dele. Ele era da família também, foi quem me batizou ainda na Igreja Católica. Depois da Igreja Católica, foi que ele, do catolicismo, foi que ele passou a ser evangélico. Mais claro a dizer, né? Depois do catolicismo, foi que ele passou a ser evangélico. Mas ele ainda pertenceu à Igreja Católica também lá. Ali em Italegre, ele deu início no trabalho da igreja. Foi um dos que deu início no trabalho da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Italegre. Em conjunto com um outro primo dele por nome de João Freires de Lima. Em conjunto, dando continuidade. O trabalho se originou aqui com muita dificuldade. Teve quando veio os irmãos a anunciar o Evangelho, aí teve o pessoal que era católico, não aceitou o Evangelho, chegaram aqui e anunciaram que existia crente. Aí foi quando os irmãos continuaram a pregar o Evangelho, foi quando muitos dos irmãos que hoje dormem no Senhor aceitou a Cristo através da pregação do Evangelho. Aí no tempo do final, João Custódio, João Tavares, pastores aqui foram empurrados até para dentro de casa para não pregar o Evangelho, mas graças a Deus que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Após perseguições por parte dos demais moradores, os cultos passaram a ser realizados dentro de sua residência. Em meio à perseguição, vários aceitaram a Cristo e foi necessária a aquisição de uma casa, passando a ser a congregação pertencente à Igreja Assembleia de Deus em Feira de Santana. Entrando em contato com os pastores de Feira, com o nosso irmão saudoso Severino Soares, veio para Italegre e aí foi continuando sempre com o trabalho evangélico lá em Italegre. E hoje já está bem avançado, como todos nós sabemos, que Deus tem abençoado o trabalho ali em Italegre e a gente espera que continue assim, até quando Deus permitir. Por motivo do evangelho que ele pregava, cantava alguns hinos lá em casa mesmo, na casa de frente à Assembleia de Deus, era ali que a gente morava, né? E ele ali cantava alguns hinos, para me lembrar, né? Lia a palavra, mesmo sendo odiado principalmente pela parte, vamos assim dizer, da modernagem, né? Daquela época, né? Mas ele insistia e continuou o trabalho ali. Foi quando gerou a Igreja Evangélica Assembleia de Deus lá em Italegre. Passou para a congregação, era João Freires, que era o primo dele, tomou conta da igreja e deram prosseguimento do trabalho. E esse outro que eu falei que veio de Feira, né? Por nome Severino Soares, e assim deram prosseguimento no trabalho lá em Italegre. Foi quando depois o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus do campo de Feira de Santana e que Italegre pertencia à Feira, né? Por isso que se emancipou, passou para aqui para Baixa Grande. Italegre sempre foi ligado à Feira de Santana. Depois que passou aqui para Baixa Grande, porque aqui se emancipou. A igreja daqui se emancipou aí em Italegre de Baixa Grande. No tempo que eu aceitei a Jesus, que foi assim, já tinha, antes de eu aceitar a Jesus, com idade de 12 a 15 anos, eu já conhecia muitas pessoas crentes lá em Italegre que passava, e para ir para os cultos,
E era um povo que trabalhava com dignidade. Porque hoje eu creio que já deve estar para seus 70 anos, porque eu tenho 81. E quando eu estava assim com idade de uns 10 a 12 anos, a 15 mais ou menos, já tinha o irmão Zidório, que era crente. E um dia eu fui lá e ele me deu um livrinho para eu ler. E quando eu cheguei em casa que meu pai viu, meu pai disse, meu pai nunca me deu. Eu só lembro de duas chegadas que meu pai me deu. Meu pai me trazia na palma da mão. Disse, se você não for levar esse livro agora, eu vou lhe dar uma surra. Eu lembro que fosse hoje. Mas já estava de tardinha, no outro dia eu saí toda cabreirazinha e fui levar, entreguei a irmã pequena o livro. Aí ele disse, olha aqui, meu pai disse que não quer que eu veja com esse livro na mão de jeito sequer. E eles eram crentes. E quer lhe falar a respeito do crescimento da obra de Deus em Italegre. É ainda poder lembrar dos primórdios da minha crença, do meu conhecimento, como bem o irmão Francisco Borges, com a sua mãe digna esposa Helena Borges, que era uns patriarca na obra de Deus, onde eles passavam, pregavam o evangelho, muitas vidas eram impactadas, alcançadas pela misericórdia de Deus. Também Deus me faz lembrar também de um patriarca, mais um patriarca por nome Crispinho Teixeira, e sua esposa Delvita, mulheres de oração, homens, casal que tinha uma vida digna diante de Deus, que pregava a palavra de Deus, não perdia tempo. O trabalho no Italegre era um trabalho próspero, crescia, vidas mudadas, que através do comportamento daqueles patriarcas, muitas pessoas aceitavam Jesus por motivo da mudança, que via mudança na vida deles. E eles, naquelas regiões ali, eles trabalhavam poderosamente e muitas vidas foram alcançadas através da palavra levada por eles. E então foi assim que começou a obra do Senhor no Italegre. E uma coisa linda que eu posso contemplar é que os que faziam aliança com Jesus, havia mudança na vida, uma transformação na vida, uma segurança em Deus, e que chegou o tempo de Deus recolher, e eles deixando um legado na terra de honestidade, e o evangelho era crescendo, 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 e crescendo de uma maneira poderosa e gloriosa. E só temos aqui a agradecer a Deus. Quando chegou o meu dia, Jesus me libertou. E hoje estou aqui já agradecida a Deus com essa idade de 50 anos, que já fiz, que aceitei a Jesus Cristo. E de nascença 81, já para chegar a 82. No tempo do nosso irmão Sato, houve a dificuldade, já na época dele também, já tem alguns anos, mas sempre dando assistência aos trabalhos aqui, e louvamos a Deus pela vida da família, que perseverou, Deus o abençoou, e o evangelho continuou sendo pregado. Aí foi quando veio outros pastores, deram continuidade, e continua a obra de Deus crescendo até o dia de hoje. Teve o final do irmão José, o final da irmã Maria Nery, que foram os primeiros pioneiros na época, junto com eles também. Mas por isso agradecemos a Deus, que Deus tem abençoado de maneira especial. Entre 1954 a 1958, uma das fiéis da Assembleia de Deus veio a óbito. Os católicos daquela comunidade não aceitaram que a mesma fosse sepultada no cemitério, tendo que haver a interferência do prefeito na época, Bianu Pamponé. O mesmo foi até a comunidade e negociou com os moradores que aceitasse ser sepultado em um dos cantos do cemitério e comprometeu a construir um novo cemitério, exclusivo para os crentes.
E assim foi construído um outro cemitério, obedecendo a distância de 1 metro. Até hoje, existem na comunidade 2 cemitérios, um para católico e outros para crente. Chegou o evangelho aqui que a pessoa usava, mas começou a aceitar a Cristo. Aí quando morreu o crente, aí eles proibiram que enterrasse no cemitério dos crentes, dos católicos. Aí foi onde o finado Bianô, no tempo que era o comandante, o representante do município, ele doou um pedaço de terra e fizeram o cemitério dos crentes. E até hoje é separado o cemitério dos crentes e dos católicos, por causa que não era para enterrar crente no cemitério que pertencia aos católicos. Houve essa divisão por causa de quê? Do evangelho. Aqui foi bem possível no começo. Hoje em dia está tudo bem, graças a Deus, mas no começo era tão possível que eles não aceitavam ser evangélico. Você vê que na época, então a pessoa que nem morreu primeiro, eles não aceitavam enterrar no cemitério católico. Teve que mudar e o senhor prefeito, na época era Bianô, doou esse terreno aqui, que é o cemitério, chama o cemitério dos crentes. Aqui, esse cemitério aqui, isso é a divisão. Esse daqui é do evangélico, dos antigos e dos crentes, que nem chama o povo. Esse aqui é o católico. Então, na época foi dividido isso aqui porque os católicos não aceitavam a crença. Sabe que como foi tão difícil para chegar aqui em Italegre. Aí morreu o primeiro que morreu, não foi lá pelos anos 48, 50, não aceitou enterrar. Aí fizeram aqui, que o antigo prefeito chamava Bianô, foi que doou esse terreno aqui, fez esse muro. Eu tinha um tio que era crente também, chamava João Custódio, João dos Reis, que é de Jesus, então ele contava. Aí eu guardei essa memória que eu achei muito linda, uma pessoa trazer essas coisas para nós Italegre, por isso que hoje eu sou crente, nasci em 65, estou com 59 anos e nunca esqueci as histórias que meu tio Cidu, tio João Custódio, tio João Vermelho, tudo contava, que tudo é evangélico, aí contava. E eu guardei isso na mente. Mas louvamos a Deus que Deus sempre prepara alguém para estar de frente anunciando a sua palavra. E até hoje, graças a Deus, hoje a igreja evoluiu, a igreja cresceu, aí foi crescendo o trabalho. E hoje, graças a Deus, temos mais ou menos 80 membros da igreja. Hoje existe mais ou menos 120 crentes aqui dentro. Congrega conosco e por isso louvaremos a Deus por até aqui Deus tem nos abençoado de maneira especial. Meus irmãos eram 2, nós éramos 4 irmãos, 2 irmãs e 2 irmãos. Aí nós somos todos crentes. Mas meu marido, ele aceitou no Rio de Janeiro, meu irmão aceitou no Rio de Janeiro, todos dois. A esposa dele, todos dois, a esposa do meu irmão mais velho, que é o Vazinho, que é Valdemar, o nome dele natural é Valdemar. E aceitaram lá no Rio de Janeiro. Isso lá para os anos 70, por aí. Foi em 70, parece que foi em 71. Eles se converteram lá no Rio de Janeiro e veio para aqui. Mas quando ele chegou lá, ele começou lá frequentando as igrejas, e lá ele mandava cartazes para a gente, mandava a Bíblia, mandava livro, para a gente ter revista, para a gente ler. E a gente foi lendo. E aí meu esposo foi trabalhar, mas ele, quando chegou lá, se converteu lá no Rio. O meu outro irmão era solteiro, casou, se converteu, mas se converteu. Ele não se converteu lá. Ele se converteu aqui. Ele era noivo, casou e se converteu. Ele disse que ia se converter junto com a esposa. Aí se converteu junto com a esposa, mas foi rapidamente, foi tudo nessa região. Não pegou um ano de um para. Começou em vários lugares. Começou na roça, na casa do meu irmão. De 15 dias, o pastor vinha de Baixa Grande, o presidente.
o pastor presidente que morava em Baixa Grande, ele vinha, Vazinho, que era meu irmão, ia buscar ele de cavalo. E ele passava 2, 3 dias na roça, dirigia o culto de oração, dirigia culto de porta aberta e ia embora. Aí com 15 dias tornava aí, e Vazinho ficava para ensinar o pessoal que ia para os cultos. Vazinho dirigia os cultos no meio de semana, mas ele vinha de 15 em 15 dias, só dirigia o culto de porta aberta. Mas o culto era lá na roça? Lá na roça, de lado. E quem primeiro aceitou Jesus aqui foi meu filho. Aceitou Jesus com 8 anos, desse tamanho. 8 anos. Ele mora naquela rua ali. Vazinho, dela conhece, tu não conhece não, né? Conhece? Oh, Vazinho que me dá Deus. Pedreiro. Pedreiro, né? Pedreiro. Sim. Pois ele é meu filho. Ele foi o primeiro crente da igreja na classe jovem, né? Foi antes da senhora? Muito antes de que foi o primeiro que aceitou Jesus da família de criança. Ele era desse tamanho. Ele aceitou lá na roça. Ele aceitou, depois os outros aceitou Jesus, foi aceitando tudo. Aceitaram tudo. Teve deles que aceitou desse tamanho, pequenininho. Aqui já era um povoado, era pequenininho, só tinha 2 ruas somente. Porque hoje está grande, né? E nesse tempo só tinha 2 ruas. Aí aquela rua de lá, derradeira, ali, tinha aquela rua, mas não era daquele tamanho. Era pouquinha casa. As casinhas eram pouquinhas. E tinha outra rua do meio, somente. Tinha aquela de lá e tinha de cá. Depois foi que fizeram essas outras ruas tudo. E o salão que vocês arrumaram era onde? Assim? Nós arrumamos o salão, eu não sei te informar o ponto, fui na rua de que Almeida mora, lá embaixo. A casinha que tinha um irmão de Dande, tu conhece Dande? Sim. Pois Dete. Ele mora. Eu conheço ele. E aí ele tinha uma casinha ali, tinha uma casa Vazinho, que era o meu irmão, ele alugou a casa e dirigia o trabalho na casa, era pequenininha. A casinha era pequena, tinha um fundinho assim, era a casa que a gente morava, mas a Vazinha alugou, dirigia o trabalho na frente, na salinha da casa, como que aqui fosse para lá pro fundo. E a senhora se converteu nessa casa ou já foi na igreja? Não, eu me converti lá. Nessa casa mesmo? Nesta casa mesmo eu me converti. Morava na roça, daqui a 6 quilômetros. Aí eu vim uma caravana de Feira de Santana. Aí a caravana veio para aqui. E nesse tempo o pastor era Manuel Brito. E ele trouxe uma caravana de gente, fez dirigir um culto. E aí a gente, quem queria aceitar Jesus foi para lá. E aí eu vim do Candial para ir e aceitei Jesus aí. Eu não era crente ainda, meu esposo era crente, meus filhos eram crentes, tudo era crente, eu não era. Aí ficou por derradeiro da família toda, entre irmão e sobrinho, e filho e primo. Conheci o Evangelho em 70. 1970, porque eu me converti em 72. Aqui em Mandacaru, na época, onde a senhora se converteu? Já tinha quantos evangélicos aqui? Já tinha um bocado. Já tinha muito. A família da gente, meus filhos já era tudo crente. Meu marido era crente, ele se converteu no Rio de Janeiro, na Assembleia de Deus. Quando a gente se converteu aqui dentro do Mandacaru já tinha crente, agora era da Igreja Batista e congregava na Serra Azul. Uns crentes que moravam lá, né, que vinha de fora, que morava lá na Serra Azul, e aí era da Igreja Batista, aí aceitou o irmão Ciliro Sena, e aceitou a irmã Maria da Serra, aceitou a irmã Olívia, a mãe de Nil, aquele cortador de cabelo, e aceitou quem outra? Irmã Maria, irmã Olívia, irmão Cilírio, irmã Senhora e irmã Vivina. Essas irmãs que era crente. Mas estava sem congregação, porque o pastor foi embora da Serra Azul, ficou sem igreja, não tinha igreja. Aí quando Vazinho se converteu, que veio embora do Rio, que veio dirigir trabalho aqui, aí elas começaram a congregar na igreja Assembleia de Deus.
Aí passou, era da Batista, passou tudo para a Assembleia, começou a congregar na Assembleia de Deus com a gente. Aí essas daí já eram crentes e eram batizadas. Mas estava fora de comunhão porque não tinha pastor para assumir a responsabilidade da igreja. Aí quando passou para a nossa igreja, aí agora foi entrar em comunhão. E aí ele tinha vez que ia montado, tinha vez que ia de pé, tudo longe, porque daqui do Mandacaru para minha casa, que eu morava no Candeal, é 6 quilômetros. O povo aceitava mais do que hoje, porque hoje, de primeira, o trabalho era... O povo ia muito, aceitava muita gente, a gente pegava nas roças, tinha dia que a gente saía aqui para os poços, nós saíamos de manhã, as marmitinhas de comida e chegava de noite. Nós pregávamos por lá, por aqueles postos ali, tudo, nós virava tudo, pegando o evangelho, entregando folheto, e me ensinando como eram as coisas, como é que tinha que aceitar Jesus, porque se não aceitasse não tinha salvação. E aí a gente ia para cá, ia para viração, eles aceitavam, tinha muitos que se convertiam, que permaneciam, e tinha muitos que aceitavam e desviavam. Não ficava crente, saía. Mas era muito mais fácil. Você tinha muito mais privilégio de pregar do que hoje, que você prega hoje e o povo conhece muito a Bíblia, porque a mensagem, o Evangelho está muito expandido no mundo todo. Porque você pega no WhatsApp, você pega em televisão, você pega em tudo quanto é lugar, você acha. A Bíblia está muito conhecida. Só não aceita quem não quiser, porque só é 2 caminhos. É céu e inferno. Quem é que quer ir para o inferno? Ninguém. Quando ele deu abertura no circo de oração, aí a irmã, a esposa do irmão Gino, ela disse a gente, olha, vai ter o circo de oração, vai levantar um trabalho que é com as senhoras, o trabalho é do circo de oração, e as ofertas do circo de oração não é para ir para congregar para a igreja sede, é para ficar aqui. Aí, se tiver uma pessoa doente, precisando de um remédio que não tenha condições para comprar, se tiver uma pessoa carente de uma veste, porque nesse tempo era muito difícil. Era muito difícil. Ninguém não tinha dinheiro, ninguém não tinha bolsa, não tinha nada do mundo, não tinha aposento, não tinha nada. Era o esforço. O pai de família criava os filhos, tudo, trabalhava só o pai, que trabalhava ou no macaco, ou que tivesse um trabalho de pedreiro ou de carpinteiro, que nem meu pai que era carpinteiro, trabalhava, não faltava o dinheiro para papai, mas era para tudo na vida, para despesa dentro de casa, para a gente dormir-se do cabelo ao sapato do pé. Não tinha vaidade, ninguém tinha vaidade. A Igreja Assembleia de Deus, hoje em Mandacaru, conta com um templo amplo. Nós fizemos uma reforma no templo. Hoje os trabalhos acontecem na quarta-feira, na sexta, aos sábados e aos domingos, onde nós realizamos aqui cultos maravilhosos com a presença de Deus. Hoje nós contamos com quase 115 membros aqui no povoado em Mandacaru. Temos 2 congregações, a congregação de Viração, a congregação do Junco, e pedimos graça ao Senhor para continuarmos realizando o trabalho da sua obra, né? E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem crescido, tem avançado, com Jesus na frente, Deus vai dando vitória. E hoje nós estamos aqui com um templo abençoado, mais confortável, e a cada dia buscando melhorar para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e que famílias sejam alcançadas, pessoas sejam salvas e alcançadas pela palavra de Deus. Jubileu de ouro, honramos com louvor, Assembleia de Deus, com gratidão e amor, caminhando juntos por 50 anos de fé, Baixa Grande se enche de alegria e poder. Nasceu um templo humilde há meio século atrás,
onde irmãos se reunirão, buscando o mesmo ideal, com corações sinceros, levantando suas mãos. Estava no tabuleiro, desenganado dos médios, de padre, dos raizeiros também, de tudo. Eu fui em todos esses lugares e tudo. Apareceu um pastor da cidade de Piritiba. Aí ele disse, vem cá, rapaz, eu vejo você muito triste, o que é que está acontecendo na sua vida? Eu fiquei quieto. Mas quando eu tinha um oleiro, ele me disse, olha, na Assembleia de Deus é fino. Se você ir lá, Deus vai resolver sua causa. Um oleiro me disse a mim. Eu disse, o senhor não ficou lá por quê? Por causa do pecado. Eu dei para fumar, prostituir e não pude ficar lá, na Assembleia de Deus. O oleiro me disse a mim. Aí, quando o pastor veio muito triste, você não quer ficar alegre não, você não quer ter um encontro com Deus não? Aí eu ia assim, já tinha apelado para tudo, disse quero. Aí levanta a mão, eu levantei as duas mãos. Mas ele foi em um culto ou conversando? Não, conversando no dia de domingo, ele chegou vendendo, o pastor vendia relógio, a mulher vendia pão, é o pastor Cícero ali. Aí ele foi tabuleiro vender lá? Foi no tabuleiro vender pão. E aí eu tive esse encontro. Ele fez uma oração, depois da oração ele pegou no meu braço assim, chegou na frente de minha mulher, Ivete, uma Ivete que tem aí, e disse, olha, mais um soldado de Cristo aqui. Eu não sei como o Deus mandou, ele conheceu ele lá no tabuleiro, ele foi lá para o tabuleiro, que ele era orife. Ele vendia joia, Cícero, e a mulher vendia confecção, entendeu? E ele chegou lá e conheceu ele, e ele se converteu com ele lá no tabuleiro. Foi lá com ele que ele se converteu lá, e ele chegou lá em casa, disse, aqui é um pastor, Cícero. E eu aceitei Jesus, hoje eu vou ser o servo do Senhor. Mesmo assim, lá em casa. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, dizer que me sinto honrado, muito feliz em saber que o missionário Ananias foi conquistado por Jesus através da minha pessoa, ali no tabuleirinho. E espero que Deus continue usando ele nessa obra, que é muito importante, né, a alma por Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor, irmão. Se a solução for Jesus, eu vou guardar os mandamentos certos do Senhor, ver um pensamento que vou fazer certinho para receber as bênçãos. E aí, eu aceitei Jesus e perguntei a ele como é que fazer para ser crente. Ele disse, olha, vá em Baixa Grande, de frente ali o jardim, o pastor mora ali, era o pastor Crispinho, mora ali de frente do jardim. Você vai lá, converse com ele, conte que você aceitou Jesus, que quer saber como é ser crente, ficar crente. Aí eu vim, quando eu perguntei a ele, no dia de sábado, eu aceitei Jesus, não sei quando. Ele disse, você aceitou esse homem? E o mundo, o povo lá no mundo com uma peregrina está morrendo, e esse homem ressuscita, faz tudo. Ah, rapaz, aí aumentou a fé. Vem amanhã às 7 horas aí na Assembleia de Deus, na Cultural, a igreja da Assembleia de Deus. Eu fui 7 horas, cheguei nas 7 horas, chamei o irmão Crispinho, que tinha ele já até morreu, tinha uma casa de frente à rodoviária. Ele abriu a igreja e eu fiquei de manhã até meio-dia. Depois de 3 anos convertido, foi que eu me vim converter. Eu não me converti logo assim, não. Que era para me converter, aceite Jesus, assim, eu sentia assim aquele desejo e depois desse dia eu me converti, pronto. Vocês faziam reunião lá? Gente, sabe? Tinha umas 10 pessoas, mais ou menos. Vocês faziam reunião lá, mas vocês congregavam aqui na sede também? Era, congregava aqui, eu tomava ceia aqui, entendeu? Domingo à noite vinha para os cultos aqui, entendeu? Todo domingo à noite? Todo domingo de manhã na escola dominical, vinha para aqui. Na escola dominical de noite vinha os cultos, vinha para aqui. E agora na semana, no sábado, só no domingo, tinha uns dias marcados que os pastores mandavam os evangelistas, os meninos, evangelistas não, como é que diz? Que fazia a missão, os missionários, que às vezes tem, né? Toda igreja tem, né? Os missionários vinham de fora e que eles iam lá para o tabuleiro.
de domingo, sabe? Pela manhã dava escola, às vezes a gente não vinha aqui para a escola, vinha mais de noite, porque o dia que tinha trabalho lá no tabuleiro, nem eu nem ele não vinha. E às vezes a gente vinha até de pé, entendeu? A gente trazia uma turma de gente. A gente vinha de pé, vinha no carro dele, que ele tinha um carro. A gente vinha e trazia o pessoal aqui. Primeiro foi Nani. Começou com Nani, depois aí eles foram embora. Aí também não teve mais trabalho. Zezinho se converteu na época dele, mas ele congregava aqui. Ele vinha para aqui, ele vinha de bicicleta. Quem se converteu primeiro, foi o senhor ou Nani? Foi quase a mesma coisa, viu? Eu, na verdade, eu comecei aqui no tabuleiro. E depois, lá, eu fui para Baixa Grande, porque lá sempre a gente estava congregando, entendeu? Ia para lá e sempre eu ia para Baixa Grande, levar a menina, que era ela aí, não tinha. Mas sempre a gente vinha aqui. Não tinha, na verdade, não tinha, mas... Até que ele trazia Marli na bicicleta, botava na garupa de bicicleta e vinha para aqui. Eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade por aí. Eu acho que era mais, não sei. Mas eu era bem pequena, porque minha mãe me arrumava, eu lembro dos vestidos que eu usava, e ele me levava pela manhã, a gente passava um dia lá em Baixa Grande, na casa de alguns irmãos, não lembro direito assim o nome. Mas a gente passava um dia lá, quando era noite, a gente voltava para casa. E a gente vinha de bicicleta mesmo. Realmente eu não gostava de ir não, né? Não gostava. Mas hoje, né, eu louvo a Deus pela vida do meu pai, que me ensinou no caminho do Senhor, né? Passei por momentos difíceis na caminhada com Cristo, né? Mas foi através dele que eu conheci Jesus e estou firme, né, na presença do Senhor, né, através do ensinamento dele, né, para com a minha vida. Os meus irmãos também, toda a minha família, eu louvo a Deus para ver do meu pai. Eu não queria ir, né, verdadeiramente não queria ir, não gostava de ir, mas, né, ele permaneceu firme e me levando mesmo sem eu querer, né, e é isso, aí estou até hoje na presença do Senhor, porque Deus é Deus na nossa vida, né, e eu louvo a Deus para ver do meu pai mesmo. Eu sempre falo isso, né, com ele, quando a gente está no culto assim que a gente faz em casa, e eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele nos ensinou nesse caminho, e é por ele, né, por causa do ensinamento dele, que nós permanecemos firmes no Senhor até hoje. Mas até então, não tinha só crente que tinha lá, era ele nessa época mesmo. Aí depois, quando foi um tempo, eu estava na frente lá de casa, eu e minha mãe, que minha mãe também morava lá, né? Aí chegou o irmão Francisco Soldado. Ele com a irmã, com Sara, a filha dele, perguntou, boa tarde, boa tarde. A gente está procurando aqui uma casa para a gente de trabalho, para a gente fazer um culto. Vocês podem me indicar aqui uma casa? Aí eu falei assim, pode ser aqui em casa mesmo. Ele falou, então pronto. Aí a partir desse dia a gente abriu as portas, né? Ele começou o trabalho lá em casa. Aí era muita gente, a casa lotava. É tanto que ficava gente lá de fora que a casa não cabia o povo. Era aqui que a gente botava as cadeiras aqui, ó. E não perdia tempo. Congreguei muitas vezes no tabuleiro, entendeu? A congregação era na casa do irmão Zezinho. Na garagem? Na garagem. Muitos trabalhos fizemos ali na garagem. Mas aí como era muita gente, né, a gente pediu a Ivete, que era a diretora da escola, para ela doar a escola para a gente continuar o trabalho lá. E assim foi, ficamos lá, eu não lembro assim quanto tempo mais ou menos, né? A gente ficou no prédio. Mas aí foi quando os moleques começaram bagunçando, eles ficavam desligando o disjuntor, daí não tinha como o trabalho continuar, né? Pedra, gente jogada pedra aqui, por aí pelos fundos. Sempre a gente tá fazendo isso, aí outros cavalos também. Queria botar o cavalo aqui dentro. Era no horário do culto. Eu lembro também de uma vez que eu estava pregando, e chegou uma pessoa e começou a falar que a gente tinha que sair dali. Aí a pessoa, Deus vai cobrar de vocês, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. 2 famílias mesmo, 3 famílias, eles tiveram um problema sério com a gente, porque eles não aceitavam, as esposas aceitou Jesus, aí eles ficou tudo contra a gente, sabe? Ficaram até inimigo de mim. 3 famílias lá ficaram, porque disse que a culpa era minha, que as esposas eram crentes por nossa causa, né? Mas aí também depois, graças a Deus, ficamos tudo bem. Aí ficamos lá um tempo, depois a gente
eles pediram para assim, vamos arrumar uma garagem. Lá em casa tem uma garagem, a gente arrumou a garagem lá de casa. Aí voltou o culto para a garagem da minha casa. Ficamos lá nessa garagem 6 anos, 6 anos e meio, mais ou menos. Não aceitei Jesus. Aí quando foi nessa época que o irmão Francisco eu aceitei, inclusive o irmão Francisco que é meu pai na fé. Era, né, que agora Deus já recolheu ele, né? Fui aceitar Jesus através dele, aí depois de mim o pessoal foi aceitando. E aí o irmão Francisco conseguiu um terreno, né? Aí começou a construir a igreja, mas mesmo assim o culto continuou na minha casa, na minha garagem, 6 anos e meio. Depois o irmão Francisco, soldado, que já dorme no Senhor, falando lá com uma das irmãs, falando na igreja que ia procurar saber quem era o dono daquelas propriedades ali para comprar, ver se vendia uma posse para construir um templo. Uma irmã se levantou e proporcionou e disse, o terreno aqui é de meu esposo, é meu. E eu darei aqui uma tarefa aqui para a obra de Deus. Ó. Ali foi doado aquele terreno pelo esposo da irmã Valdira. E ela também aceitou Jesus, né? E aí ele doou o terreno. Ali tem 3 tarefas ali doadas. Ele que doou para a igreja. Toda a igreja. Aí hoje, como está lá, né? A igrejona bonita, graças a Deus, a casa pastoral. E é isso. E então, ele começou a trabalhar ali e a gente começou com formiga no carreiro. Todo mundo ajudando. Aí quando realizou, mudou a congregação do irmão Zezinho para a igreja, o templo que foi realizado ali. Esse trabalho que iniciou na casa do nosso irmão Zezinho, há muitos anos, iniciado pelo nosso irmão, o irmão Nani, e hoje esse trabalho tem crescido, tem sido uma bênção. Hoje a igreja ela tem já o seu templo aqui, situado na rua principal, e tem sido uma bênção para a glória de Deus. E nós temos cultos semanal, na quarta-feira temos o culto de portas abertas, na sexta-feira é o culto de ensino, tem o culto também de círculo de oração, na quinta-feira pela manhã com as senhoras, à noite com os jovens, temos trabalho de evangelismo também, de visita ao correr da semana, temos culto semanalmente, quase todos os dias da semana. Também nós temos hoje, a igreja tem crescido, nós temos 28 membros, tinha mais, mas alguns viajaram, outros Deus levou para a glória. E hoje, entre membro e congregado, nós temos uma média de 50 para a glória de Deus. Estamos trabalhando para que essa obra, cada dia, ela venha prosperar aqui em Tabuleiro e região. Também Lagoa das Pedras, que hoje faz parte daqui, nós temos cerca de 30 membros, temos ali ao todo 45 entre membro e congregado. Então tem sido uma bênção, que é um trabalho que hoje é mandado aqui pela igreja de Tabuleiro. Que Deus abençoe a todos. Aleluia.
Hoje eu vou fazer 81 no dia 5 de outubro desse ano eu vou fazer 81. Quando você veio morar aqui, você tinha quantos anos mais ou menos? Eu tinha mais ou menos 16 anos. Aí você foi para São Paulo? Eu fui para São Paulo com idade de 18 anos. E lá foi que você conheceu o Evangelho? Foi lá. Mas antes você tinha quantos anos que você conheceu o Evangelho? Eu tinha 33 anos. Pronto, aí você voltou aqui para Baixa Grande? Quando eu voltei eu tinha 36 anos. Depois que eu converti lá de São Paulo, fiquei 3 anos lá. Depois de 3 anos, quando eu voltei para aqui, eu já tinha 36 anos. Pronto, então o senhor começou o trabalho evangélico em Amazônia. Em que ano foi que o senhor começou os trabalhos aqui? Começou em 1979. Aí o senhor começou a fazer culto em casa? Começou fazendo culto aqui na casa ali, em casa. Num galpãozinho, num galpão. E tinha algum evangélico aqui na região? Não, não tinha. Tudo começou depois que eu cheguei. Aí o culto... E as pessoas tinham facilidade de participar do culto ou era muito... Era muito difícil. Era noite, alguém se deslocava. Era meu sogro, não era meu sogro ainda, era o pai dela, as irmãs dela, os irmãos que chegavam pequenos, tinham que ficar até deitados debaixo da mesa, que era pequeno, não tinha lugar de apoio, às vezes ficavam até deitados até terminar o culto. E tornava dificuldade tanto para a gente fazer isso. Depois foi que começou se convertendo e tal, e o povo começou se chegando, eu comecei fazendo serviço de evangelização, rotineira, convidando as pessoas velhas, aceitavam, vinham para aqui congregar, depois voltavam e assim sucessivamente. E em Baixa Grande já existia o trabalho da Assembleia lá na sede? Existia, foi o pastor Crispim, o qual me lembrou da Assembleia de Deus, era o pastor Crispim. Foi que me deu todo o apoio, me deu toda a cobertura, foi ele. Foi quem me lembrou da Assembleia de Deus e colocou para me trabalhar aqui nesse galpão e assim continuou o trabalho. Então o senhor começou o trabalho e quem foi assim as primeiras pessoas a aceitar o Evangelho aqui? Minha mãe, ela já estava com 80 anos por aí, que ela morreu quase 90. Foi a primeira que aceitou foi minha mãe. Ganhei minha mãe para Jesus. Aí depois chegou até se batizar. Aí depois a irmã da minha mãe, já velha também, ganhei ela para Jesus. Aí depois Felisberto, que era meu vizinho ali, Almerinda. E aí foi quando nós mudou para a Lagoa do Mamão, no salão do irmão José Martins de Almeida, saudosa memória. Aí ficamos no salão até um bom tempo. Era onde mais ou menos esse salão ali? Na casa da irmã Alice, eu não sei o que estava onde era ali na avenida, lá perto da igreja, era vizinho da igreja mesmo, Assembleia de Deus, vizinho. Aí vocês alugou um salão lá ou arrumou? Não, era o irmão que doou para a gente, foi doado. E aí depois foi quando o irmão José Martins doou um terreno para a igreja. Aí foi quando o pastor Crispim resolveu fazer uma igreja. Aí começou fazendo a igreja de adobo, aquela desejo de ver a igreja. Porque o povo mesmo começou local a onde está hoje? É no mesmo local. Aí o povo começou rendendo e para congregar o povo precisava alugar mais espaçosos, maior. Foi quando ele começou a construir na igreja. Daí veio Raimundo Fraga. Raimundo Fraga, saudosa memória, Maria Fraga, me deu todo apoio. Aí foi quando construiu a igreja, mas a igreja de adobo. Aí não aguentou o peso, que a madeira é realmente essa aí. E aí não aguentou. Aí foi obrigado, na gestão de Raimundo Fraga, demolir a igreja. Foi quando a Anania morava no Tabuleiro, tinha uma oleria. Foi quem doou o material para reformar a igreja. Todo o material foi ele que deu. Aí reformou a igreja, a mesma madeira que a gente tinha tirado, colocou em cima de novo, passou para a igreja e o povo começou crescendo, começou congregando e o trabalho prosseguiu. Deus abençoou e o trabalho foi em frente. Comecei evangelizando, fazendo uma viagem de rotina, aí depois saí da rotina e fui fazer um serviço secular. Eu evangelizava só, não tinha ninguém, era eu que fazia isso. Aí eu era o líder da igreja, era o tesoureiro e era responsável pela assistência social da igreja. Tudo isso eu fazia, só. Não tinha ninguém, eu que fazia tudo isso. Mas fazia por amor. Eu vim com uma missão voluntária. E evangelização. E a evangelização, tudo isso. De bicicleta. Tinha às vezes que a gente ia para casa dos irmãos, tinha um lampiãozinho de gás, era bom que eu esqueci. Um lampiãozinho de gás para estar na cabeça acesa e evangelizar uma légua. Noite de escuro. Noite de escuro. Um grupão de gente com aquele amor, rapaz, ia evangelizar, ia voltava e voltava. E o trabalho cresceu. Era um povoado que tinha tradição pelas festas de
de santo, Antoninho, aquela coisa. Você não teria algum conflito assim com esse lado? Porque a Lagoa do Mamão era famosa. Era a região com trabalho ali de Antoninha, o samba de reis, os caruru, aquelas coisas todas. E vocês entraram exatamente diferente. Tinha algum conflito entre vocês e o pessoal de Antoninha? Eu fiz amizade. Ia na casa dela, me considerava muito, tinha um apelido Bebezinho. Ô, seu Bebezinho, para lá, eu fiz amizade, eu lhe falei. Eu não tinha um preconceito com ninguém. Fiz amizade, até por sinal, quando ela morreu, se converteu. Porque eu fiz amizade, então, ia na casa dela. Dele só entrava na casa dela normal? Entrava na casa dela, onde ela foi lá, quando você estava fogão mais ela, fiz amizade com ela. E considerava como fosse minha mãe, e ela como fosse filho dela. Eu trabalho em Lagoa do Mamão e começou a converter. E lá do povoado mesmo, quem foram as primeiras pessoas assim a aceitar o Evangelho? Lá aceitou a irmã Noemi. Rapaz, essa irmã foi a minha segunda mãe. Eu trabalhava tanto andando de pé de bicicleta que o sapato furou. Eu ia para a igreja, chegava o sapato enchia de lama de terra. Deus usou essa irmã. Ela disse, irmão, vamos em Baixa Grande. Chegou lá na loja, de pedinho da loja de Impirá, que tinha uma banca em Baixa Grande. Falei, mãe, escolha um sapato aí. Irmão, não posso lhe pagar, escolha um sapato aí. Deu um sapato bom, pagou o sapato, é seu. E eu ganhei, rapaz, uma amizade com o povo. E hoje eu tenho prazer de andar Lagoa do Mamão de cabeça erguida, porque fiz amizade com todo mundo, considera respeito. Todo mundo. De qualquer religião. Independente, não tem preconceito com ninguém. Vou lhe mostrar, para você ver quanta gente no primeiro batismo, que inclusive batizou minha mãe, muitas pessoas. Eu vou lhe mostrar no vídeo aqui quanta gente tinha. O primeiro batismo que teve. O primeiro. Quem pegou foi o pastor Higino José dos Santos, saudosa memória. Nesse tempo, Evandro era vivo, participou do culto naquela fazenda. Então foi sofrido. O evangelho aqui, quando começou, o rapaz, era lá quando era uma carnificina. Matava a gente por brincadeira. Os dias de culto que vocês tinham lá, quando iniciou o trabalho? Era 3, né? Terça, quinta e domingo. 3 dias de culto na semana. Todo dia à noite? À noite, só à noite. Você morava aqui? Morava aqui, só à noite. Daqui até lá, a Lagoa do Mamão, quantos quilômetros? 3 quilômetros. 3 para ir, 3 para voltar. Aí você ia e voltava de bicicleta? De bicicleta, e levando as crianças na bicicleta. Aí depois comprei um guarda-chuva, se quiser eu vou até mostrar o guarda-chuva, que às vezes de noite estava chovendo, eu fiz uma adaptação para colocar em cima da bicicleta, para quando chover não morrer as crianças estavam dormindo. Eu vou lhe mostrar o guarda-chuva. Tem muitos anos que eu vou lhe mostrar ele daqui a pouco. O senhor me contou antes sobre que já teve também algumas crianças que dormiam e caíam da bicicleta. Conta para mim essa história agora. As crianças vinham na carroceria da bicicleta, mas dormia. E lá tinha aquele negócio, aquele sonho, sei lá. Aí daqui a pouco dava aquele negócio, aquele impacto, caía no chão, quebrava a boca. Pensava que estava na cama. Pensava que estava na cama, rapaz, que dificuldade. Levantava chorando com a boquinha quebrada. Sim, aí eu só tinha as 3 crianças, mas ela vinha a pé e eu vinha na bicicleta, devagarinho. Devagarzinho, ela trazendo o Donizete, que era mais novo. Mas ele não vinha montar na bicicleta, ele vinha empurrando, era montada do meu braço. E a bicicleta tinha uma corda, que era para controlar o volante. A corda eu pegava atrás na carroceria, a corda para controlar o volante, para não sair do prumo. Porque se eu só deixasse sem controle, a bicicleta ia para o mato, então ia controlado por uma corda. Então, a Lagoa do Mamão, vocês tiveram esses trabalhos, essa dificuldade mais da questão. E hoje, o senhor está feliz com o andamento do trabalho em Lagoa do Mamão? O senhor vê assim que diz que... Eu semeou, naquele tempo o senhor semeou chorando, como diz o termo, e disse que volta colhendo. Hoje, eu acho que está na fase da colheita, continua plantando, mas está na fase da boa colheita hoje? Sim. Quando o senhor vê um culto lá cheio de gente? Fico feliz, rapaz. Eu fui num culto lá, cinquentenário, não foi que... Tinha muitos pastores, muita gente. Quando eu cheguei lá, todos levantou para falar comigo, falei com todo mundo. Falo com um, levanta, outro fala comigo, levanta, depois sentei no meu lugar. Fiquei lá, muita gente, muita gente. Aí quando eu chego lá, quem me vê, rapaz, levanta para falar comigo, me abraçar, fica todo mundo feliz, e eu também. Eu também fico feliz. E até hoje eu sinto aquele amor, rapaz, aquele carinho pelo povo, rapaz. Quando tem o povo vem me visitar aqui, quando sai qualquer coisa, vem me visitar, vem gente de longe, meus parentes, vizinhos, amigos, rapaz, eu tenho o prazer de viver aqui. Tenho o prazer de viver, porque todo mundo gosta de mim, gosta de todo mundo. Não, quando depende dele, vem cá, quando depende de mim, eu vou lá, rapaz. É um amor, rapaz.
incomparável. Só o amor de Deus que pode superar. Só existe o amor de Deus que supera. Então, seu Ana, conta um pouquinho sobre cada foto desse álbum. Aqui é a bicicleta que eu adaptei um volante, visando a necessidade de levar as crianças para a igreja, porque para levar a não ser com transporte seria muito difícil. É longe. Então, tudo pequeno. 3 quilômetros pequeno. Aí eu adaptei um volante, era só 2 crianças. Eu coloquei uma carroceria na bicicleta para carregar uma criança no volante e outra na carroceria da bicicleta. Foi quando veio mais outra criança, aí eu fui obrigado a colocar uma carroceria da bicicleta maior, e essa carroceria tinha um comportamento para 2 crianças. Eu colocava no volante, eu já podia levar na bicicleta as 3 crianças. E eu manobrava essa bicicleta com uma corda, amarrava a corda no volante, um lado de outro, ia empurrando a bicicleta, e o controle do volante era com a corda. Era para ela não sair do prumo, porque era difícil, eu atrás da bicicleta, empurrando a bicicleta e o volante sem controle. Então amarrava uma corda no lado de outro do volante e ia empurrando a bicicleta e controlando pelo volante. E a bicicleta tinha um freio de mão. Aí quando ia descer na ladeira, ela ficava, dava a criança para uma das meninas que ajudava a gente, e ela controlava a bicicleta no freio de mão, que no volante tinha um freio de mão. Ela ia segurando o volante e controlando o freio de mão para descer a ladeira devagarzinho. Que ele soltasse, ela descia direto. Aí ela controlava no freio de mão para descer a ladeira com as crianças devagarzinho, devagarzinho. No pé da ladeira tinha um colchete, abria o colchete e passava. Quando ela não tinha ladeira, ela ia controlando o volante. E era desse jeito, para levar e para trazer. Isso foi o tempo, as crianças pequenas. Aí quando coloquei essa daqui que você está vendo aí, né? Coloquei uma carroceria, essa carroceria já podia carregar 2 crianças deitadas dentro da carroceria, na garupa, e um dentro do volante. E é grande ele. Eu adaptei em cima da bicicleta e ele cobria, sabe? Aqui ele cobria os meninos, eu adaptei, ele vinha assim, ó, e eu também de baixo. Aí colocava as crianças embaixo e eu também. Tu e os meninos debaixo do guarda-chuva e eu na chuva. Na chuva. Tá vendo? Só para proteger as crianças. Já viu? Isso vai fazer 30 anos, tá novinho, zerado, só para isso. Aí depois que as crianças cresceram, eu peguei, guardei, botei na proteção ali, tá novinho. A lembrança do Evangelho. É a lembrança, é uma referência, né? A igreja hoje tem crescido, avançado, tem muitas almas novas que se converteram, crianças, jovens, senhoras e senhores, e a cada dia que vem passando esse evangelho tem se divulgado nessa localidade. A importância do evangelho aqui é levar as pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Graças a Deus a igreja tem avançado, muitas vidas que residem aqui nesta localidade tem frequentado, tem visitado e tem ouvido falar desse Jesus maravilhoso que salva, que cura e que liberta. Aqui na Igreja Assembleia de Deus de Lagoa do Mamão, por volta de 35 membros temos aqui nessa igreja, entre membros e congregados. Também damos assistência a uma congregação ali em Lagoa do Cipó, que também tem ali por volta de 13 a 12 membros, a qual congrega aquele lugar. E graças a Deus, tanto aqui como ali, o trabalho tem expandido e temos anunciado o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas carentes, a qual reside nessas localidades.
falar que alguns falam que Italegre começou primeiro. Nessa época já existia o trabalho aqui na sede, gente? Não, aqui, não. Só lá. Lá começou primeiro. Lá é a mãe daqui da sede. E aqui, com convicção, o pastor Helenildo foi o primeiro. Ele vinha de feira de bicicleta. Feira Santana pra aqui. De feira para aqui. E vinha e ficava aqui na casa da irmã Helena e daquele da assistência no Italegre. Ia de a pé para Italegre. Esse mesmo Helenildo, antes de eu chegar aqui, ele ainda me visitou lá no Paulista. Depois ele aqui andava nessas regiões aqui, irmão Guinho arrumou animal, ele mandava montado, pregando a palavra de Deus, enfrentando dificuldade, mas louvando e glorificando a Deus. Bom, o início da igreja aqui na sede do município, como já é do conhecimento de alguns, né, que teve início lá em Italegre. E de Italegre ela se expandiu no município, veio para aqui para a sede. Alguns irmãos na época que saiu de lá do povoado veio morar aqui, como o saudoso Guinho Borges e família. E aí começou o evangelho aqui também na região de Baixa Grande. Então não tinha ido ponto assim de pregação, não tinha ido... Aí, logo que eu cheguei para aqui, aí tinha de crente aqui eu, a irmã Lourdes de Crispinho, que a gente foi, pode dizer que quase no mesmo mês que eu citei. Eu, irmã Lourdes e irmão Crispinho, 3, né? E a mãe de Guinho, 4. Que Guinho era crente, mas eu não lembro que irmão Guinho congregava para aqui não. A congregação começou na casa do irmão Crispinho, já finalizando lá embaixo, na Rua 7. Congregaçãozinha que tinha 3 banquinhos, que as pernas do banco eram um gancho, e afinaram assim o gancho, e moldaram assim, e botaram uma tábua em cima e batiam o prego. Era 3 banquinhos desses, que as pernas chegaram tortas assim, do banco. Ali começou eu, Lourdes Crispinho, e o pregador, que é Helenildo, 5. Que houve alguns locais aqui que foram os pontos de pregação, né? Onde se reuniam os poucos irmãos, aqui na Rua 7, lá na Avenida também já teve local que se aglomerava ali os irmãos. Na praça também teve um ponto de pregação, que eu não lembro onde foi. E depois, nos anos aproximadamente aí 75 diante, começou a construir o templo ali na Davi Sabac, e aproximadamente no ano de 1979 foi a inauguração. Inclusive eu estava lá nesse dia, mas ainda não era evangélico. Desejaria ter assim um templo para a gente, entendeu, se apoiar melhor, entendeu, ter um conforto melhor, mas contudo a gente só esperava, confiava em Deus, porque a palavra vinha nos alertando, uma confiança em Deus, porque nenhum ser humano na terra se levanta para fazer obra de Deus pensando que é nada de rosa. Não, nela tem uns espinhos. Depois de Helenildo, veio Eliude, o irmão de Helenildo. Antes de Eliude chegar, quando Eliude chegou, já começou, lá já não deu mais para ninguém, a congregaçãozinha era pequenininha, como que fosse isso aqui, já ajeitaram para arrumar esse lugar aí, onde foi aculturado, que era a igreja, a primeira igreja daqui, da sede. E ali era um salão ou eles construíram do zero? Ali construíram do zero, ali terreno? Compraram o terreno e construíram ali, aquela igreja ali. Ali agora já foi Eliude. A senhora começou a construção dali, ajudou? Ajudamos, ali já foi Eliude. E sempre as misericórdias de Deus, é como eu estou lhe dizendo, aquilo que era impossível se tornou possível. E o teto do chão da igreja, para a gente fazer, não tinha condições, reunia os crentes
reunir os irmãos, aqueles irmãos, entendeu? Compromissado com a obra, com Deus. E aqui é 1 metro, cada um dava 1 metro, dava 2 metros quem podia, dava 3 metros quem podia, dava 4 metros quem podia do piso do chão. E assim voltou para a construção da igreja e foi subindo dessa seguinte maneira, unindo as forças e chegamos em cima, no topo. E hoje estamos aguardando agora a volta do Filho do Homem. A construção já ficou organizada, aí veio o pastor Gino e daí continuou os pastores. Eu me converti no ano de 1980, na Assembleia de Deus, ali na Davi Sabac, onde hoje é a loja, o armarinho da senhora Nelly. Na época, quem era o pastor? Pastor Crispim Ferreira Lima. Quando você se converteu, tinha em média de quantos membros assim? Aproximadamente tinha aí os seus 12 a 15 membros. Não tinha mais do que isso. Tinha os novos convertidos, né? Inclusive eu também estava. Eu lembro-me bem que ela tinha o templo, né? 4 bancos do lado dos senhores e 5 bancos do lado das senhoras. Como sempre, mulheres são mais, né? Tinham mais mulheres. Mas era essa faixa aí, juntando ao todos com os novos convertidos, devia ter aí aproximadamente uns 30, mas mais disso eu creio que não tinha não. Quando você participou, congregou, aqui já era igreja ou era congregação ainda de Feira de Santana? Aqui era ainda era congregação com uma certa regalia, né? Eles eram considerados como campo, agora um campo ligado à feira, pois Feira de Santana, por ter um pastor na época muito carismático e que tinha uma forma de trabalho muito diferenciada, ele conquistou a maioria aqui da região, como Mundo Novo não, aliás, Macajuba, Mairi, Ipirá, e aí descia Anguera, Bravo, essa região toda aí, e abrangia o outro lado de Feira, como Amélia Rodrigues, até Conceição do Jacuípe, esses campos que já eram até ligados à convenção, alguns na época, como Ipiramente era ligado à convenção, mas fazia questão de ficar como que no comando de Feira de Santana. Mas aqui era a congregação de Feira, não era campo emancipado da convenção. Vocês tinham alguma resistência, alguma dificuldade ou não? E como tinha dificuldade nas coisas assim, mas era aquela dificuldade que a gente sentia sabendo que Jesus estava no controle das coisas, que tudo ia melhorar, como assim aconteceu. Era aquela dificuldade e que a gente não olhava para a dificuldade. A nossa visão estava fixa naquele que nos chamou, naquele que nos deu da sua graça, naquele que diz, não temas que eu sou contigo. Era essa a nossa esperança e caminhando e dando glória a Deus em dificuldade, e quando nós menos pensava que não, a dificuldade voltava em abundância. Então, a gente meditando na palavra, essa era a nossa confiança. Bom, os principais desafios era a aceitação, né, da própria sociedade, pois o Evangelho, hoje não, mas naquela época, quando o Evangelho chegava na cidade, havia muita rejeição, né, e resistência por parte da população. Essa era uma das resistências daquele tempo. Eu saía, por exemplo, da roça, 3 quilômetros daqui de onde que eu já vendi, não tenho mais essa roça, com 2 crianças nos braços, um isopor de um lado, e vinha para aqui, para os trabalhos do Círculo de Oração. 2 crianças. Pedia um sombrio a Maria Eurides
para poder eu dar alimentação às crianças. E dali subir essa ladeira com 2 crianças. E olhe que nessa época, aqui tinha um Curral da Matança aqui. Aí passava gado direto, matava aqui. E eu enfrentava essa estrada com 2 crianças de um lado e de outro, entendeu? E vinha para os trabalhos do Senhor. Nessa época você morava onde? Eu morava aqui no meu terreno, aqui, perto daqui. Aqui, que chama Seguro. Ah, em cima da ladeira? Sim, no Seguro. Lá onde tem aquele lajeiro de pedra. Então a senhora vinha congregar aqui embaixo e voltava para casa? Voltava para casa. Com fé? Isso, esperando em Deus, no Senhor. Você me contou uma vez sobre a história de um pastor, por exemplo, que foi deixado aqui. Você tem a ideia de mais ou menos quando que esse pastor foi deixado aqui na praça, como é que foi a chegada dele e o nome dele, né? Esse pastor que foi deixado aqui na praça, se eu não estou enganado, pois eu tenho lá no histórico, foi o pastor Manuel Brito. Ele veio com o pastor de Feira de Santana, que chamava também Luiz Santana, e ele, chegando aqui na praça, no Coreto, ele desceu com o pastor, fez uma oração de posse e falou para o pastor que aqui era o campo que ele iria trabalhar. Saudou a ele, voltou para a feira e aí ele saiu procurando aqui a casa de alguns evangélicos e aí informaram que na Rua 7 morava na época o irmão Crispim e a irmã Lourdes e foi onde ele se alojou, na casa desse casal. Então você acha que o primeiro pastor que teve aqui foi o pastor Crispim? Não, teve o outro, você falou, né? Bom, aqui na sede teve outros anteriores ao pastor Crispim, inclusive o pastor Eliude, o pastor Elienildo. Mas eles moravam aqui ou passavam um período e voltavam para a feira? Eles já tinham morado aqui. Agora era uma morada que não era muito fixa, porque eles eram solteiros ainda. Você vê que a dificuldade na época era tão grande que o pastor Eliude veio para aqui como solteiro ainda. Ele casou-se quando estava aqui, mas ainda veio para aqui como solteiro. E foi uma coisa rápida, foi uma questão de 3 anos que ele passou por aqui. O antecessor dele, que é irmão dele, Elienildo, também acho que veio solteiro, depois que casou também. E a outra também, um dos pontos que me marcou muito aqui foi uma época de um avivamento espiritual que houve aqui em nossa igreja, quando ainda congregávamos lá na Davi Sabac. Eu lembro-me bem que o pai, ele um dia chegou e foi dar um testemunho e ele falou que sentia de Deus e que Deus ia fazer uma grande obra em Baixa Grande. E aquilo a gente ficamos aguardando, não demorou muito. As irmãs começaram uma campanha de oração das 5 às 6 da tarde. Lembro-me bem que essas irmãs eram poucas, era a irmã Maria mesmo, de Jairo, tinha outras irmãs, que eu não lembro agora o nome, Lourdes de Crispim. E um belo dia desse encontro de oração, Deus fez uma surpresa na igreja. Caiu um avivamento que chamou a atenção, as pessoas passavam e paravam para o que estava acontecendo. E, para resumir, o Senhor começou a salvar muita gente nesse tempo. Foi aí que o templo lá encheu, que não cabia mais. Aos domingos, pessoas vinham também com visitantes e não estava cabendo mais crente lá dentro, entendeu? Então esse foi um dos pontos que me marcou muito. A paz do Senhor para todos os nossos amigos. É um privilégio muito grande e é a manifestação da bondade de Deus ser pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Baixa Grande.
onde você tem uma história linda desde o seu alvorecer até o presente momento. Na realidade, os trabalhos começaram em Italegre. Nós temos um fato interessante, o saudoso pastor José Teles, que eu conheço, inclusive me apresentou para ser consagrado ao Santo Ministério como evangelista, ele foi um dos pioneiros também ali em Italegre. Dentre tantos outros pioneiros, pastores que passaram por ali, como o pastor Eliude, como o pastor Elienildo Amaral Soares, aí nós temos o pastor Higino, nós temos diversos pastores, João Evangelista, que foram homens que construíram essa história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e outros que estão constantes aí na história que será revelada, foram homens que contribuíram para que o reino de Deus ascendesse e crescesse nessa cidade. E nós tivemos o ano passado o Jubileu de Ouro da Assembleia de Deus em Baixa Grande. Foi uma bênção, os irmãos muito encorajados e animados, experimentaram de grandes momentos e manifestação de Deus nesse trabalho do Jubileu de Ouro da Assembleia de Deus. Tivemos diversos cantores, tivemos a presença do nosso eminente pastor presidente da nossa convenção, pastor Valdomiro Pereira da Silva, foi quem esteve aqui no encerramento, fez o fechamento, e foi uma bênção e uma honra recebemos o presidente da nossa convenção estadual das Assembleias de Deus no estado da Bahia. E tem uma história muito linda, mas também foi uma história de sacrifícios, mas também foi uma história de luta, mas também foi uma história que necessitou de dedicação, porque eram tempos difíceis, e ainda que os nossos ministros, nossos obreiros, nossos colaboradores andavam muito a pé para poder fazer a obra de Deus. Mas hoje nós temos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Baixa Grande, fluindo, pujante, aleluia, fazendo o trabalho que Deus determinou para que nós fizéssemos como seus mensageiros, como atalaias, fazendo a obra de Deus. Jubileu de ouro, honramos com louvor, Assembleia de Deus, com gratidão e amor, caminhando juntos por 50 anos de fé, Baixa Grande se enche de alegria e poder. Nasceu um templo humilde há meio século atrás, onde irmãos se reuniram buscando o mesmo ideal, com corações sinceros, levantando suas mãos, e ergueram um lugar sagrado de inspiração. Jubileu de ouro, honramos com louvor, Assembleia de Deus, com gratidão e amor, caminhando juntos por 50 anos de fé, Baixa Grande se enche.